quero que você receba com grande alegria aqui um amigo, um professor, para poder ministrar a lição de número 2, a redenção da humanidade nos tempos eternos. Você recebe com carinho o pastor Gilson Paulo. Maravilha, querido. Bênção pura. Glória a Deus. Queridos, paz de Cristo, glória a Deus. A Deus seja a honra, a glória, desde agora e para sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Minha gratidão ao nosso pastor Silas Malafaia, nossos pastores. Também está aqui o pastor Jarmuth. Até brinquei com ele ali em off, né? Se eu soubesse que ele estaria aqui, eu estudaria mais. Ele não avisou, né? Agora é o que tem para hoje, não tem mais jeito, né? Vida que segue, vida que segue. Uma bênção, né? É muito bom estarmos em nossa casa, em nossa igreja, servindo a Deus com alegria e tendo o privilégio, a honra de ministrar aqui uma temática tão importante acerca da pessoa bendita de Jesus. Um trimestre fundamental, a excelência do ministério de Cristo, porque nós devemos ter, de fato, uma visão aprofundada, consistente sobre a pessoa de Jesus. Haja vista, nós somos cristãos, e um cristão é um Cristo em miniatura, cuja função precípua é imitá-lo, reproduzi-lo, ser dele uma xerox. Como nós, portanto, vamos reproduzir, replicar a vida, a ideia, o conceito, o comportamento de Jesus, se não tivermos minimamente uma compreensão acerca dele? Ele é tão relevante na Bíblia que ele é, na verdade, o tema central. Eu até, na verdade, afirmo com recorrência que boa parte, ou a grande parte da revelação de Deus para nós visa ou visou a salvação. O que Deus fez, que foi registrado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é para, de fato, criar uma cultura, uma pedagogia que se realizou, se executou na pessoa de Jesus, cujo tom é proporcionar-nos salvação. E quando nós falamos de salvação, de modo inequívoco, falamos de Jesus, que é a pessoa da salvação, bem como a salvação em pessoa, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o eixo principal pelo qual transcorre a revelação de Deus para nós, visando exatamente adorá-lo na beleza da sua santidade. Portanto, um trimestre em que aqui propomos olhar para ele, vai até ao encontro daquilo que ele mesmo disse, né? E vós, que dizeis que eu sou? Jesus pergunta isso aos seus, e eles, né, assim, o que as pessoas dizem acerca de mim? Eu sou João Batista, Elias, é um profeta e tal. Beleza, há muitas narrativas ao meu respeito, mas e vocês? O que vocês pensam acerca de mim? Que tipo de leitura vocês fazem sobre mim? E ele pergunta isso, não tendo um cenário muito relevante, em Cesareia de Filipos, não vou aqui entrar no mérito histórico, mas aqui está em tona, em voga, nós precisamos ter uma visão consistente, consolidada acerca da pessoa de Jesus, porque ele é a nossa âncora, é a razão da nossa existência. Nós vivemos nele, mas também para ele, para o louvor da sua glória. Então, aqui é uma oportunidade para avançarmos na temática cristológica. Olha aí na sua tela, a redenção da humanidade nos tempos eternos. Somente pela foto já valeu a pena você vir nessa noite. Né? Fé assim nem Israel, né? Fé assim nem Israel, glória a Deus, né? Enfim, um tema interessante. A redenção da humanidade nos tempos eternos. Por mais que a lição carregue esse tema, ele, na verdade, vai desembocar basicamente numa leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, relacionado à queda, e vai tratar aqui uma verdade que Deus não é tomado de surpresa, Deus não age por acidente, ele opera na eternidade, né? Deus aqui, conforme aqui diz com recorrência, meu amigo pastor Ronald Gustavo, né? Deus não vive banzado, né? Ele não é tomado de surpresa.
Ah, o homem pecou e agora o que farei? Como vai ser? Ai, meu Deus do céu, como vai ser a minha vida? Deus não pensa assim. Então, a gente vai pensar que, na verdade, todo o plano de Deus relacionado à salvação nasceu na eternidade. Agora, antes de avançar aqui nessa noite, aqui com autorização, né, já feita, só uma informação, ao final aqui da escola, tem lá o melhor doces do Brasil, doces da Rafa. Como ela não me paga bem, não vou aqui gastar anúncio, tá? Só sair aqui ao final, à minha direita, e você vai comprar lá banoffee, torta de morango, abacaxi, um negócio forte. Aqui, voltando aqui à reflexão. Bem, já foi lido aqui o texto básico, né? O livro do Gênesis. Eu vou só aqui ressaltar o texto de ouro, o texto áureo. É um texto importante que vai ao encontro da temática de hoje, que é esse. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma referência, a primeira referência acerca da pessoa de Jesus, em que Deus se reporta à serpente, e nessa sequência catastrófica pós-pecado, há uma promessa de restauração, de possibilidade de realinhar, de se vincular uma vez mais com Deus. E este vínculo, essa ligação, esse retorno a Deus, dar-se-ia mediante a semente da mulher. A semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mesmo sofrendo, mesmo sendo crucificado, tendo seu calcanhar ferido, ele pisaria, subjugação, dominação, vencer, vitória. Ele esmagaria a cabeça da serpente e possibilitaria uma porta para que nós, mais uma vez, tivéssemos acesso à presença de Deus e, na sua presença, desfrutar de vida, vitória, satisfação plena, paz perfeita, é aquilo que Paulo mesmo afirmou. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, né? Essa paz, a paz perfeita, paz completa, paz em meio até à adversidade. Vamos lá aqui avançar. Bem, a nossa revista aqui, ela transita em 4 temas básicos, né? 4 tópicos importantes. O primeiro, a obra da redenção nasceu na eternidade. Segundo, o surgimento ou a criação do homem. Terceiro, a sua queda. Em quarto lugar, a promessa da semente da mulher. Então aqui utilizarei um tempo para falar sobre a redenção que nasceu na eternidade. A redenção nasceu na eternidade. É bem verdade que, quando falamos isto, você pode até afirmar, na perspectiva divina, que tudo nasceu na eternidade. Porque nós temos uma compreensão até um pouco limitada sobre a eternidade, o que é perfeitamente normal. Veja, a nossa compreensão, entendimento acerca da vida, ela se acontece com base na nossa experiência, observação. E a nossa realidade é uma realidade temporal, é uma realidade que você consegue compreender perfeitamente a ideia de início e de término, de início e final. Quando você parte para uma temática, uma questão que ultrapassa a nossa realidade, temos dificuldade de compreensão, de entendimento, até porque a aprendizagem, o conhecimento, ele acontece, sobretudo, na comparação. Você observa, compara, estabelece correlações e, por conta disso, você recrudesce, fortalece, possibilita o entendimento. Aqui, à guisa de ilustração. Se você for a uma sociedade dita primitiva, uma sociedade silvícola, na qual não há nenhum tipo de tecnologia como o que nós conhecemos nos dias de hoje. E você se reporta ao nativo e afirma, olha, como, né, o seu colega, assim, o seu companheiro
ele corre como se fosse uma locomotiva. Aí, uma locomotiva, o que seria isso, tal, porque não tem esse contato. Mas se de repente a comparação acontecer, ele corre como um leopardo. Caso lá tenha um leopardo, ele rapidamente fará as correlações e o entendimento acontecerá. Ou seja, a nossa aprendizagem se dá a partir daquilo que nós conhecemos de modo concreto. E aí, tratar de eternidade, a única coisa que minimamente conseguimos compreender é quando estabelecemos essa linha cronológica. E aí ampliamos a compreensão de eternidade, dizendo, não tem começo e nem tem fim, né? Quer dizer, é uma compreensão que está dentro, faz parte, não tem começo nem tem fim. Veja, até o próprio Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, uma ideia mínima que nos remete a algo que não começou, que não veio a ser, não tem a ver com começar a ser. Aí você começa a transitar numa outra dinâmica, não é somente início e final, está relacionado à eternidade a uma dimensão, a uma esfera, a um contexto, a uma ambiência, de fato uma dimensão em que não comporta a ideia de devir, de começar a ser, ou de hoje e amanhã. É uma ideia que não está vinculada a tempo, espaço, circunstâncias. É uma dimensão que a nossa mente não consegue prescrutar, penetrar, analisar a miúdo, porque é elevadíssima aos nossos olhos. Veja, quando a própria Bíblia se refere ao nosso Deus enquanto eterno, o eterno sempre utiliza palavras que ultrapassam, que transcendem a nossa forma de compreensão. Veja aqui o texto de Isaías: assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Vejam aqui os verbetes: o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, cuja pessoa, cuja essência, a pessoa é santo, seu nome é santo, tem a ver com grandiosidade, com majestade, com soberania, com aquilo que ultrapassa a nossa forma de compreensão. É tão verdade que quando a Bíblia descreve esse Deus, diz que ele está vestido de glória e de majestade, que pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. É um Deus tão magnífico, tão grande, tão indescritível, que faz o céu o seu trono, a terra escabelo dos seus pés, porque esse Deus nunca veio a existir, ele simplesmente é, na sua inteireza, na sua totalidade, ainda antes que houvesse dia, ainda antes da existência do tempo, Deus é na eternidade. É uma questão interessante, porque ainda houve um tempo em que o tempo não existia. No tempo em que o tempo não existia, Deus simplesmente é. Ele não pode vir a ser, porque vir a ser é porque não era. E se não era, é fraqueza. Deus não pode vir a ser. Ele tem que ser, até pelo próprio conceito de eternidade e de deidade, não pode começar. Começar é porque não era. E Deus não comporta a ideia do não era. Deus simplesmente é. Ele não pode ser tomado de surpresa, ou ficar boquiaberto, ou perplexo por qualquer outra coisa, porque Deus, por ser Deus, Ele vive, Ele é na eternidade. Na eternidade, o único tempo que existe, se é possível dizer assim, é o eterno presente. Deus sabe tudo, conhece tudo o tempo inteiro, inclusive conhece a tua vida, a tua história, a tua realidade. Ainda antes que você viesse a existir, Ele já pensou, já idealizou a tua existência, já estabeleceu, já escreveu nos seus rolos, a sua vida, a sua história. E o que Deus pensou e idealizou sobre você não foi uma história de derrota, mas uma história de vitória, de sucesso, de avanço, de conquista, na sua presença. Esse Deus merece que seja adorado, engrandecido na
beleza da sua santidade. Interessante que quando Deus é chamado de o santo, não é somente aquele que está distante do pecado, né? Tem uma correlação, mas sobretudo a ideia de santo é aquele que não se mistura porque está acima, nas alturas. É o El Elyon, o Deus nas alturas, cuja presença é tão impactante que faz os montes derreterem como se fossem cera diante da sua grandeza, para mostrar essa distinção. E nesse cenário da eternidade, em que a sua presença é real, e é constante, Deus sabe tudo de antemão. E de antemão já elaborou, já projetou, já preparou tudo, inclusive a própria redenção. Porque a lição de hoje traz, para que pensarmos aqui, o texto da queda. Aí você vai entender aqui daqui a pouco que essa queda não foi um desvio da criação de Deus ou alguma coisa que lhe foi assim, surpreendido. Não, já estava estabelecida. E a própria Bíblia afirma essa ideia de um Deus que na eternidade, pelos seus decretos, já estabeleceu um caminho de redenção, né? Olha só o que a Bíblia diz sobre a salvação, a redenção na eternidade. Está lá. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade, nos comprou ainda antes da fundação do mundo, e o Cordeiro foi imolado, foi morto desde a fundação do mundo. Não importa, antes ou desde a fundação do mundo, são expressões que nos remetem a um tempo no qual nós não existíamos, ao tempo da eternidade. Na eternidade, Deus nos predestinou, decidiu o nosso destino previamente. Agora, é importante que você entenda a predestinação, que não é o tema da aula de hoje, mas minimamente, rapidamente, a predestinação é uma doutrina bíblica. É bíblica, está na Bíblia, tá? Deus, de fato, predestinou. Não é uma invenção, não. Não é uma heresia de Calvino, não. O que se pode compreender dela é que, basicamente, corretamente, biblicamente, quando a Bíblia menciona essa predestinação, destino prévio, sempre menciona na coletividade. Dentro do plano divino, de acordo com os seus decretos, Deus decretou que o Cordeiro seria imolado, que morreria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Jesus, num tempo exato, cronológico, afirmou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu Espírito. E nessa dinâmica, no plano de Deus, existiria uma igreja. E essa igreja seria vitoriosa. Nada e ninguém iria impedir o seu avanço, o seu sucesso. E essa igreja, no momento exato, ouvirá o soar da trombeta e será arrebatada e viverá eternamente com o Senhor. Enquanto a trombeta não soa, não toca, ela continua sua marcha vitoriosa, porque a Bíblia diz que essa igreja, que foi idealizada por Deus, carregaria uma palavra de vitória, uma palavra de promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém, diabo, homem, nada iria impedir o que Deus idealizou, porque a Bíblia diz categoricamente que os seus planos não são frustrados. Deus é soberano, não pede conselho a ninguém, não faz reunião. Deus não tem G20, nós temos. Deus não, Ele simplesmente determina, segundo o seu propósito maravilhoso, segundo o seu beneplácito, a sua vontade benévola, cuja vontade de fato é abençoar a nossa vida. Ele é ainda o olheiro, e o olheiro molda o vaso de acordo com a sua vontade. Quem concorda, diga amém. Agora, essa predestinação está relacionada à coletividade, porque a igreja é coletiva. Agora, fazer parte da igreja, ser salvo, no ponto de vista individual, você precisa ouvir a voz do Espírito e, ao ouvi-la, se inclinar.
Não se pode endurecer o coração quando ouvimos a voz do Espírito Santo. A salvação, do ponto de vista bíblico, se dá mediante uma cooperação. Não é de maneira monocrática, né? Ou de maneira assim, unilateral, somente Deus atua e age. Não, Deus, na sua soberania, nos facultou condições e, portanto, responsabilidade para sermos coparticipantes. E não há mérito nisso. Não há mérito em ser coparticipante da salvação, porque aqueles que defendem uma ideia de que não, somente Deus opera e a salvação está do ponto de vista da divindade e nós somos seres incapazes de responder, porque se responder tem mérito e salvação é pela graça. Negativo. Veja aqui uma ilustração tão antiga, tão simples, mas relevante. Você passa pela rua e se depara com um mendigo, né? Uma pessoa despossuída, né? Que tem as suas carências sociais, que vive na vulnerabilidade e tal, essa coisa toda. E você é um bilionário, você é um bilionário. Ah, meu Deus, amém, né? Aí você passa pela rua, pela fé, né? Fé é assim em Israel. Passa pela rua, aí você depara com esse mendigo. E você, por livre e espontânea vontade, não conhecia, não possuía nenhuma relação ou relacionamento com ele, mas foi movido por uma compaixão, uma decisão pessoal própria, de foro íntimo, passou, eu vou mudar a vida desse camarada, vou transformá-lo, vou tirar da sarjeta, vou dar dignidade, nome, família, eu vou usar os meus recursos para abençoá-lo, para mudar a sua vida. E ele vai e se reporta ao mendigo. Você quer mudar de vida? Quer sair da sarjeta e ter uma casa decente, uma vida, um plano de saúde digno e tal, enfim, e tal? Não, quero não, prefiro ficar aqui na miséria. Eu amo a miséria, eu nasci para sofrer. Tem gente que é assim, tá? Se for lá visitar, tem gente que não quer ir, né? Prefere. Mas a pessoa, que bom, maravilha, eu quero sim. Então, venha comigo. Ele estende a mão e vai. Estender a mão o transforma uma pessoa meritosa, que teve mérito, ele fez alguma coisa para justificar essa disposição do homem rico? Fez? Nada. Simplesmente acatou, simplesmente aceitou e abraçou pela fé e seguiu. É aquilo que a Bíblia diz, que nós somos cooperadores de Deus. Deus toma iniciativa. Deus elaborou o plano de salvação. Jesus veio e executou, Pai, está consumado, a ti entrego o meu Espírito, mas o Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro para aplicar a salvação, para nos convencer, porque a Bíblia diz que ele nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Veja, o Espírito Santo nos convence, e convencimento passa pela questão da lógica, da argumentação, do confrontamento, de chamar a consciência, de chamar a atenção, do cair em si. Esse cair em si passa por um processo de contestação e de alerta. É um trabalho, portanto, que passa pela questão da dinâmica racional. A pessoa convencida percebe quem Deus é e quem ela é. Olhar para si e percebe, estamos aqui porque merecemos, mas este aí nenhum mal fez. Reconhece que ele é Deus, não temes a Deus. E na hora da morte, esse cair em si é um trabalho criterioso, poderoso, extraordinário do Espírito Santo, que toma a iniciativa. Deus veio e vem ao nosso encontro. O homem, na sua natureza normal, ele busca se esconder de Deus, se alienar de Deus, como fez Adão. Adão, onde estás? Mas Deus toma iniciativa. Tomar a iniciativa não anula a participação humana. Biblicamente falando, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma
uma cláusula aí, né, uma condicionante que é necessária. Crer em Cristo, crer é entregar sua vida para Jesus, fazer dele Senhor e Salvador, confessá-lo publicamente, depois de ouvir aquele que foi enviado pregar, e ouvir e invocar, né, ao Senhor, e crer do coração e confessar com a boca, este será salvo. Mas, na verdade, a salvação nasce em Deus e é a nós manifesta. E essa ideia de salvar aqui está desde a eternidade. Veja, Deus pensou em você na eternidade. Ele pensou em nós. Adão pecou, e ao pecar, né, possibilitou nesse mundo a existência da morte. A morte, o pecado veio por um homem, e pelo homem a morte. E a morte reinou sobre todos os homens, porque todos pecaram. E pós-pecado, o diabo passou a ser, né, esse senhor do império da morte. De sorte que pós-pecado, nenhum homem poderia mais vencer a morte, portanto, ressuscitar. Mas Deus pensou numa solução, que seria a pessoa de Jesus, que com a sua morte aniquilaria aquele que tem, né, o império da morte, a saber, o diabo. Jesus, com a sua morte, ele ressuscitou, se tornou o primogênito dos mortos e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, e a partir da sua morte ele pode facultar com autoridade a vida. Você em Cristo vence a morte e vive para a glória de Deus. Quem concorda, diga amém. Isso tudo aí aconteceu na eternidade. Por quê? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Deus pensou na eternidade, no meio de resolver o problema do pecado. E no tempo apropriado, no tempo exato, no tempo cheio, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de torná-los filhos por adoção. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, isso tudo aqui porque Deus nos ama. Apesar, ou a despeito da sua grandeza, majestade indescritível, insondável, esse Deus grande também é movido pelo amor. E ao ser movido pelo amor, ele vem em nossa direção e até abre a possibilidade de ouvir a tua oração. E ao ouvi-la, responder. Responder aqui é atentar, realizar e concretizar o que você pediu na sua presença. E clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ele é tão grande, mas também é capaz de preparar uma mesa. E nessa mesa, recheá-la com utensílios, com um cardápio indescritível, e ainda te convidar para você entrar na sala do banquete. E ao começar a acessar, ele até unge a tua cabeça e faz teu cálice transbordar na sua presença. Ele é um anfitrião benévolo, tem prazer em ouvir, receber você na sua recâmara, na sua casa. É um privilégio, é uma bênção ter esse Deus como nosso Pai. Protetor, provedor, ajudador, fortaleza, torre forte, aleluia, esse Deus que sabe nos esconder no seu pavilhão e descansarmos à sombra do Onipotente. Quem concorda, diga amém. Vamos lá aqui avançar. O surgimento do homem, ou a criação do homem. O homem não veio do macaco. Tampouco de uma ameba, né? O que é pior, né? Que dirá de um material inanimado, sem vida. É tão absurda a ideia, né, da biogênese, a vida que vem da não vida. Imagina aqui esse objeto que não tem vida própria, mas lá pelas tantas, não sei como, uma força ativa, sei lá, um repleplé, não, né? Alguma coisa assim, uma energia, algo assim, inusitado, operou aqui e da matéria inanimada surgiu uma vida informe, uma vida simples,
é uma vida assim, involuída, mas foi se evoluindo e virou uma ameba, da ameba os animais o homem, um negócio assim, né? Até vai de encontro, contrariamente falando, aos princípios básicos da própria ciência, seja, né, as leis da termodinâmica, ou causa e efeito, não importa aqui o princípio, que é um contrassenso. Até li, na época, um livro muito interessante, quando novo convertido, que ele disse assim, o evolucionismo surgiu para ligar o homem ao macaco, mas o cristianismo surgiu para ligar o homem a Deus. Pronto, resolveu o problema. Não precisa de mais nada. Se você ficar com a evolução, o máximo que pode acontecer é vincular o homem a um primata. Mas em Cristo, ele veio para nos vincular a Deus, né? É preciso ter mais fé para crer na evolução do que crer num Deus capaz de chamar à existência o que não existia como se já fosse. Assim, é básico. E aqui, em relação ao homem, tem tudo a ver com a ideia aqui expressa. Primeira verdade, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Né? Primeiro, o verbo formar. Não é simplesmente uma ação informe, ou uma ação assistemática, sem elaboração, sem estabelecimento prévio, não. Aqui o formar ali tem a ver com um trabalho criterioso, minucioso. É como um olheiro que modela, que molda o vaso de acordo com a sua vontade primeira. Um olheiro, ele faz o vaso já antevendo a sua utilização, a razão pela qual o vaso virá à existência, seja um vaso para honra, ou um vaso para desonra. Um vaso para desonra tem uma função, para honra outra. Antes de começar a iniciar o processo criativo, estabelece principalmente o desígnio, o propósito para o qual aquele ser virá à existência. Essa verdade também está presente na própria elaboração, na criação, na execução desse homem. Esse homem não é obra do acaso, não é pirlim-pim-pim, não, foi pensado, idealizado, minuciosamente elaborado, porque o nosso Deus não é um Deus acidental, é um Deus de planos, é um Deus que elabora e executa e traz à existência o que Deus idealiza, se concretiza, seja no âmbito pessoal ou coletivo. Deus tem planos na sua vida e vai acontecer, porque as suas promessas carregam a sua fidelidade. E a sua fidelidade é a garantia de que vai acontecer. Há um selo de pureza, há um selo de qualidade no que Deus disse a respeito da sua vida. Este selo é fidelidade. Não cai por terra, vai acontecer. Porque Deus faz exatamente para que isso aconteça. À medida que você se alinha e viva debaixo da sua vontade perfeita, maravilhosa, extraordinária. Deus formou o Senhor Deus. E veja, quem formou ali é o Elohim, né? Esse Deus triuno. Esse Deus que é ao mesmo tempo único, mas também é plural na sua essência. E ele formou o Adão, né, da terra, do pó da terra. E teria que ser do pó da terra. Era necessário que fosse do pó da terra. Por quê? Porque ele surge no cenário, o homem, já no processo final da criação. No sexto dia, Deus criou o mundo físico, os céus e a terra, e ao criar, ele depois embelezou, organizou, deu de fato beleza, que carrega desígnio, que carrega equilíbrio, carrega perfeição. Ao final do processo, Deus já no processo executivo do seu plano, criou o homem para que ele fosse coroa da sua criação e também pudesse governar as coisas criadas. Deus pensou no homem para ser o governante do mundo criado, aqui no contexto, né, do planeta Terra. E para ser alguém capaz de governar, tem que ter pertencimento, identidade, capacidade de interagir, de dialogar,
de ser compreendido. Veja, um anjo não pode governar esse mundo aqui porque ele tem uma outra substância. Ao formar o homem do pó da terra, é exatamente já pensando em exercer domínio sobre este mundo, tendo elemento identitário, que o identificava com a coisa criada, do pó da terra. Mas somente pó não resolve. Somente pó da terra não é suficiente. Para governar, precisa ter capacidade de pensar, de refletir, de orquestrar, de organizar. Ele precisa ter uma mente que reflete minimamente o próprio ser de Deus. Então, depois de modelá-lo com carinho e amor do pó da terra, o que Deus fez? Soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego de vida. Veja, esse homem, a partir da matéria, é uma pessoa física, palpável, concreta, tangível, visível, com a sua beleza natural. Aleluia, glória a Deus, né? Assim, quem perdeu o tempo de sorrir, né? A sua beleza natural, você pode perceber, ver a olho nu, e pode tocar, porque é concreto, é matéria que veio existir, mas carrega dentro dela uma centelha de Deus comunicada no sopro. Deus influiu naquele boneco. Ele penetrou. Ao soprar é influir é caminhar para dentro. Deus foi o primeiro influenciador da coisa criada. Ao soprar no homem, ao soprar, comunicou vida, comunicou capacidade de pensar, de fazer, de elaborar, comunicou imagem e semelhança e se tornou diferenciado da própria criação. Não é somente alma vivente que carrega imagem e semelhança e é capaz de governar, de exercer domínio e, portanto, ter também responsabilidade nas suas decisões. Um privilégio. Você é a única pessoa no mundo ou do ser vivente capaz de falar. Falar é um mistério. Falar é um privilégio. Pastor, e o papagaio? O papagaio não fala, emite sons. Porque falar é falar-se. Tem que pensar no código próprio, pensar no seu repertório, no seu receptor, usar de lógica, capacidade neural. É uma questão única. O homem é o único ser vivente, porque Deus também fala e te deu o privilégio, o dom da fala. Então fale. E fale a palavra de Deus, que a sua boca seja um manancial de vida. E essa vida traduzida no poder transformador da palavra de Deus que carrega a vida. Deus soprou nele. Ao soprar, está lá, e governe sobre os peixes do céu, as aves do mar, não é isso? Não, porque você pensa, você estabelece correlações, você tem coerência, você é capaz de pensar, olha só. Porque Deus te deu essa faculdade de pensar. Você não é marionete, não. Você tem capacidade de discernimento, de entendimento, estabelecer diferença. Você deve aprimorar o poder que Deus colocou em você, porque Deus te fez coroa da sua criação. Bendito seja o nome do Senhor, né? Aqui, está lá, ó. O homem, portanto, não é obra do acaso, não é um ser autômato, aqui é importante, que é conduzido, não pensa, um robô, não. O homem tem capacidade de decisão, é um privilégio, porém, todo poder traz consigo responsabilidade. Deus não fez o homem como um ser, um robô, autômato, que iria adorá-lo sem vontade própria. Não, você tem que adorá-lo enquanto uma decisão de foro íntimo, pessoal, da sua vontade. Deus não quer você obrigado. Obrigado quer você, né? Assim, Deus não quer você obrigado, não é uma imposição, é uma decisão pessoal. Você tem que escolher servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. E uma expressão profunda de amor, porque esse Deus colocou em nós, de modo imperfeito, a grandeza do amor, porque amar é atitude, é expressão de admiração mediante prática concreta. E Deus, como é amor, precisava de alguém eterno para amar, o seu próprio filho, né? Aqui, é coroa da criação,
é criatura, é importante ressaltar. Enquanto criatura, o homem não é ilimitado, não pode tudo, não pode fazer o que bem entende, ele precisa atentar para a lei de Deus. Veja aqui, né, esse pó da terra estabelece uma questão de limitação humana. E por fim, é responsável. Vamos avançar aqui. Esse homem responsável, Deus o colocou no jardim. E tomou, pois, Senhor Deus, o homem e o pôs no jardim. Ó, Deus o fez, né? E tomou, pegar, conduzir, ele é soberano. Tomou, pois, Senhor Deus, o homem e o colocou no jardim, estabeleceu o lugar. E deu a função, lavrar e guardar. Lavrar e guardar, uma expressão que demanda ação administrativa, ao mesmo tempo tinha que promover, crescer, desenvolver, mas também proteger, cuidar, zelar. O que Deus nos confia, devemos multiplicar, fazer crescer, avançar, mas também proteger. A nossa vida é um jardim, cuja função você tem que aprimorar, desenvolver, trabalhando, mas também proteger, desenvolver de acordo com o que Deus estabeleceu para a sua própria existência. Esse homem colocado no jardim, capaz de decidir, foi lá pela serpente tentado, ou tentada. Vamos aqui bem rapidinho, aqui, já vou aqui acabar já, a queda. Primeira ação da serpente. O que a serpente fez para ludibriar Eva? Ao pensar em serpente aqui, enquanto símbolo que nos remete ao diabo, não podemos brincar com a sua capacidade incomparável, sua capacidade extraordinária de engano, de ludibriar. A Bíblia diz que ele é a antiga serpente que enganava as nações. Não é somente enganar uma pessoa, um indivíduo, uma capacidade de engano que envolve as nações. A antiga serpente que enganava as nações. Essa serpente aqui, que simbolizou a partir daqui a ação do diabo, usou de uma estratégia que é a mesma que ele utiliza nos dias de hoje para levar uma pessoa à queda ou se afastar de Deus. O que o diabo fez? A serpente, primeiro, maximizou o mandamento. A ordem bíblica era esta: não pode comer da árvore do jardim, do bem e do mal. No dia que você comer dela, certamente morrerá. Poderia comer de toda a pujança, exuberância do jardim, com espécies extraordinárias, que não sequer conhecemos, sabemos e tal, mas uma que estava ali não poderia comer. Deus o privou apenas de uma. 99% poderia, mas uma não, para mostrar que a casa é de Deus e que a ordem é dele, e quando Deus nos diz não é para nos matar, é para nos dar vida. E ali começa o processo. Foi assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore. Ele criou, transformou a palavra, o mandamento, num peso insuportável de levar. Acaba criando uma situação de negação, de desdém ou de fardo pesado em servir a Deus. Aí começa a tocar exatamente na própria palavra. Ao processo, ele afirma: certamente não morrerás. Ele lançou no coração de Eva a dúvida. E essa dúvida, fruto de uma afirmação, de uma negação afirmativa, com ênfase: olha, você certamente pode descansar, você não vai morrer. Então Eva começou a colocar em dúvida a veracidade da palavra. O pecado, a queda, é antecedida quando nós negligenciamos a palavra de Deus e passamos a relativizá-la, a tratá-la sem ser uma voz autoritativa ou um tom absoluto, e a colocamos no patamar de qualquer outro livro. E passamos a perder essa blindagem da palavra. O diabo tem, nos dias de hoje, com muita veemência, tentado negligenciar, ridicularizar, banalizar a palavra de Deus. Mas que eu e você possamos declarar que a palavra de Deus é inerrante, infalível, é palavra inspirada pelo Espírito Santo, é regra de fé e prática para a minha vida, porque essa palavra não passa, não fica velha, não precisa ser renovada, porque a Bíblia diz: seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A despeito
despeito da adversidade, a despeito da negação, ela avança, ela subsiste, ou seja, apesar do tom contrário, ela rompe e continua a atuar em nossa vida, porque é a palavra de Deus, não é palavra de homem. Um pressuposto inegociável. Eva duvidou. Quando a dúvida entra, automaticamente outra força presente vem à tona, que é a soberba, a altivez. A dúvida tira a lei de Deus e coloca no lugar a vontade humana. Aí entra o que Eva sentiu. Depois de ouvir a voz da serpente, o que ela fez? Está lá, rapidinho aqui. Bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eva viu, Eva viu a uva. Eva viu, tomou, comeu e deu a Adão. Viu, janela da alma, introjetou para sua pessoa que estava fora. Ao introjetar, mudou a sua substância e a levou a decidir tomar. Ao tomar, ela come, concretiza, realiza e, portanto, é ferida pelo pecado. Mas não para por aí, ela socializa, ela dá para Adão o fruto do jardim que lá estava. E nessa dinâmica aqui, Adão acaba também se socializando, comungando e sendo co-participante do pecado. Aqui é bem verdade que Adão ele é responsável pela queda. Não vou aqui entrar porque já foi aqui meu horário, tá bom? E de sorte que uma sequência terrível, desarmonias mil ao pecar, desarmonia do homem consigo, percebeu que estava nu. Desarmonia do homem com Deus, se escondeu de Deus. Desarmonia do homem com o próximo, foi a mulher que tu me deste. Desarmonia do homem com o meio, natureza, passou a brotar espinhos e cardos. Uma desgraça só em função do pecado. E pior, entrou a morte na parada. Entrou a morte na realidade humana. O homem pecou, pós-pecado, pelo pecado entrou no mundo a morte, e a morte passou a todos os homens. Não tinha mais saída para mim e para você, mas Deus já havia elaborado uma saída que seria a semente da mulher. A semente da mulher. Por que semente da mulher? Porque esse verbo teria que se fazer carne. Esse verbo libertador teria que, de fato, se humanizar para ter identidade comigo, conosco. E uma vez identidade, ser capaz de pagar o preço, não o preço de ouro, de prata, mas o preço do seu próprio sangue. Com o seu sangue nos comprou. Ao nos comprar, nos livrou da morte, nos livrou da escravidão. E mais que isso, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você, através, por intermédio da pessoa incomparável, maravilhosa, incomum, extraordinária do Senhor Jesus. A Ele, portanto, a glória, a honra, o louvor, a adoração, desde agora e para sempre. Quem concorda, diga amém.